Você já foi ao supermercado, ficou parado na prateleira de pescados e perguntou por que um peixe que Brasil produz em quantidade absurda custa tanto? Se sim, você não está sozinho. E se você pensou que a resposta era simples, que era só oferta e procura, prepare-se porque a história real é muito mais interessante, muito mais complexa e muito mais reveladora do que aparenta ser. Hoje vamos desvendar uma das maiores paradoxos do agronegócio brasileiro. Vamos falar sobre a tilápia, um peixe que se reproduz com uma facilidade espantosa, que Brasil cultiva em escala industrial, que é exportado para dezenas de países pelo mundo e que, mesmo assim, fica cada vez mais difícil de colocar no prato sem sentir o impacto no bolso. Vamos entender por quê, usando dados reais, números concretos e contexto que você não vai encontrar facilmente em outro lugar. E se você ainda não conhece esse canal, vale a pena ficar. Aqui a gente não fala de agronegócio de forma superficial. A gente mergulha nos números, nos bastidores, nas cadeias de produção que movem a economia do planeta. Então se inscreva, ative o sino e acompanhe. Vamos começar com o básico, mas com dados que vão mudar como você enxerga essa história. O Brasil é o maior produtor de tilápia do planeta no ambiente continental, ou seja, em tanques e reservatórios, sem contar a pesca oceânica. Em 2023, a produção nacional superou as 800 mil toneladas, um número que colocou o país no mapa global da aquicultura de forma definitiva. A tilápia virou, ao longo das últimas 2 décadas, uma das proteínas mais acessíveis e mais procuradas no Brasil. Não é à toa que o consumo interno cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos. Mas aqui está onde a história começa a ficar interessante. Apesar dessa produção toda, apesar de o Brasil ter condições climáticas perfeitas, água quente, luz solar abundante, área territorial imensa, o preço da tilápia no mercado varejo não parou de subir. E quando você começa a perguntar por quê, percebe que não existe uma única resposta. Existe uma cadeia inteira de fatores que se somam, se multiplicam e no final chegam até você no prato. O primeiro grande fator é a ração. A tilápia não vive só da natureza. Em cultivo intensivo, que é como a maioria da produção comercial acontece, ela precisa de ração industrializada, e os ingredientes dessa ração são soja e milho, duas commodities cujo preço é determinado pelo mercado global. Quando a seca afeta a colheita de soja nos Estados Unidos ou no próprio Brasil, o preço da ração sobe. Quando a guerra na Ucrânia interrompeu cadeias de suprimentos, o preço sobe de novo. Em 2022, o custo da ração para tilápia aumentou em média 35% no Brasil, segundo dados da indústria. Esse custo não desaparece. Ele é repercutido diretamente ao produtor e depois ao consumidor. O segundo fator é a infraestrutura e a logística. Brasil é um país continental, e a tilápia não é produzida no mesmo lugar onde é consumida. Os maiores centros de aquicultura estão espalhados pelo interior, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, e levar esse produto até as capitais, até os supermercados, até as mãos do consumidor final, exige uma cadeia fria que precisa funcionar perfeitamente 24 horas por dia. Tilápia congelada precisa ser mantida a temperaturas abaixo de menos 18 graus desde a fábrica até a prateleira. Qualquer falha nessa cadeia destrui o produto. E manter uma cadeia fria desse tamanho, com a qualidade que o mercado exige, custa muito dinheiro. Se não bastasse isso, a logística rodoviária no Brasil ainda é cara e precária em muitos trechos. O custo do combustível, que subiu significativamente nos últimos anos, impacta diretamente o frete. E não estamos falando de um transporte simples. É transporte refrigerado, que consome mais combustível, que precisa de veículos especializados e de motoristas treinados. Estimativas do setor indicam que o custo do frete refrigerado pode representar entre 15% e 20% do preço final do produto no varejo, dependendo da distância percorrida e da sazonalidade do mercado. Mas o problema não para na logística. Existe ainda uma camada burocrática que não é visível para quem compra no supermercado. Para comercializar tilápia no Brasil, um produtor precisa cumprir uma série de regulamentações sanitárias fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Meio Ambiente, licenciamento ambiental, inspeção federal, certificação de origem.
Cada uma dessas etapas tem um custo, tem um prazo e tem uma complexidade que pequenos e médios produtores muitas vezes não conseguem absorver sozinhos. O resultado é que essa burocracia acelera a concentração do mercado nas mãos de grandes empresas que já têm estrutura para lidar com essas exigências, e isso reduz justamente a competição que poderia ajudar a manter os preços mais baixos para quem está do outro lado da cadeia: o consumidor. Aqui é o momento em que você pode estar pensando: mas espera, se a produção é tão alta, não deveria a competição entre produtores forçar os preços para baixo? Na teoria econômica clássica, sim. Na prática, não é tão simples. O mercado de tilápia brasileiro está em um processo de consolidação. Os maiores produtores estão investindo massivamente em automação, em tecnologia genética e em certificações de qualidade e sustentabilidade. Essas certificações, como a do ASC, a Aquaculture Stewardship Council, são cada vez mais exigidas pelo mercado internacional. E elas custam. Elas exigem investimento, auditoria constante e mudanças nos processos de produção. E por falar em mercado internacional, essa é outra peça fundamental do quebra-cabeça. A demanda global por proteínas saudáveis e por peixe de cultivo cresceu de forma acelerada. Países como Estados Unidos, Europa e Ásia estão consumindo cada vez mais tilápia brasileira. O que isso significa? Significa que uma parte crescente da produção nacional está sendo exportada em vez de ficar no mercado interno. E quando a exportação aumenta, a oferta local diminui e os preços tendem a subir. Em 2023, as exportações brasileiras de tilápia cresceram quase 40% em volume comparado ao ano anterior. Isso não é coincidência. É a reflexo de uma demanda global que está mudando a dinâmica do mercado interno brasileiro. Agora, se você acompanha esse canal há algum tempo, sabe que a gente sempre tenta trazer não só o problema, mas também o caminho que está sendo construído para resolvê-lo. E no caso da tilápia, há avanços reais acontecendo. Pesquisadores no Brasil estão desenvolvendo rações alternativas que não dependem exclusivamente de soja e milho. Uma das linhas mais promissoras usa microalgas e insetos como fonte de proteína para alimentar os peixes. Experimentos conduzidos por universidades públicas mostram que é possível substituir até 30% da soja na ração por essas fontes alternativas, sem perda significativa no crescimento dos peixes. Se essa tecnologia escalar para a produção comercial nos próximos anos, o impacto no custo da ração pode ser substancial. Outro avanço importante está acontecendo no campo da genética. Empresas especializadas em melhoramento genético de tilápia estão desenvolvendo linhagens que crescem mais rápido, que são mais resistentes a doenças e que consomem menos ração por quilo de carne produzida. Isso não é ciência ficção. Já são realidade comercial em algumas fazendas do sul do Brasil. E quanto mais eficiente a produção for, mais a tendência é os preços se estabilizarem no longo prazo. Além disso, o governo federal lançou, nos últimos anos, programas de incentivo para a aquacultura sustentável, com foco em melhorar a infraestrutura logística nas regiões produtoras e reduzir os custos de produção para os agricultores de média escala. O Programa Nacional de Fortalecimento da Aquacultura, lançado em 2023, prevê investimentos públicos na modernização de portos e na criação de corredores logísticos específicos para o setor pesqueiro. A ideia não é resolver tudo de uma vez, mas criar condições para o setor crescer de forma mais equilibrada e para os preços ao consumidor final refletirem melhor a eficiência que a indústria está alcançando. E aqui vai um ponto que vale reflexão. Quando você compra tilápia no supermercado e o preço te surpreende, parte desse preço é o custo real de um processo que envolve pessoas, tecnologia, logística complexa e padrões ambientais que, no fim, são bons para todos. A tilápia não é cara por acaso. Ela é cara porque o mundo que a produz é mais complexo do que a gente tende a imaginar. Se você chegou até aqui, obrigado. Esse é o tipo de conteúdo que a gente cria aqui no Pé na Terra Agro. Análises profundas, dados reais e explicações que realmente fazem sentido. E se você quiser ir ainda mais fundo, se quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, a análises que não vão para os vídeos públicos e fazer parte de uma comunidade que pensa junto sobre agronegócio, você pode se tornar membro desse canal.
É simples, é acessível e é uma forma de apoiar esse trabalho e, ao mesmo tempo, ganhar mais. Pensa nisso. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar explorando essas cadeias de produção que moldagem a economia global. Se não quer perder nada, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!